Olá, gente! Estamos aqui para mais um vídeo dando continuidade na série O Cântico dos Cânticos, e hoje nós vamos falar de quais capítulos? o capítulo 5 e também o capítulo de número 6. Perfeito! Mas antes da gente iniciar o vídeo, Isso. eu quero primeiramente encorajar você a curtir este vídeo e também a compartilhar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. E também nós temos uma grande novidade. Qual que é, será? É o comentário Cântico dos Cânticos. É um comentário bíblico, um novo livro do Lidiel. Isso mesmo, é verdade. Tá feliz? Muito, sempre, né? É um livro cheio de amor, de carinho, levou algum Isso. tempo para ser preparado. Diversas lições para o seu casamento, tenho certeza que vai acrescentar e muito. Isso serve tanto para você que é casado e também para você que é solteiro. Tem muitas lições aqui que são aplicadas também aos solteiros. Olha só! Você pode estar adquirindo. Entra no meu Instagram, ali vai estar todas as informações. Você pode fazer a compra Tem online. o link de compra também. Isso mesmo. Nós entregamos em todo o Brasil e fora do Brasil. Isso mesmo. Tenho certeza que vai ser bênção. Adquira já. Comentário bíblico, Cântico dos Cânticos. O amor perfeito e divino. Maravilha. Então vamos lá pro vídeo. Então hoje a gente vai falar acerca deste estreitamento do relacionamento após o casamento. Então, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, há duas lições importantes aqui nesse versículo de número 1. A primeira lição é que a vida sexual é um banquete. É um banquete. É considerado um banquete. E também, além de ser um banquete, é abençoado por Deus. Isso mesmo. Então hoje o vídeo vai estar que tá, né? Vai estar fervoroso, bem pentecostal. Venho ao meu jardim, minha irmã, minha noiva minha, para colher a minha mirra com o meu bálsamo, para comer o meu favo com o meu mel e beber o meu vinho com o meu leite. Então, é o amado convidando a amada para um banquete maravilhoso, que é a relação sexual entre os dois. E, às vezes, isso soa estranho, né, para alguns crentes, né, falar sobre sexo, meu Deus do céu. É coisa do demônio. Demonizam, trata, meu Deus, essa parte aí não é conosco. Não. Nós divinizamos, como pode um livro que eu escrevi chamado de Amor Perfeito e Divino. Aí para alguns, nossa, mas isso daí... Essa parte do sexo. Meio que demonizam, mas não, queridos. A relação sexual é algo abençoado por Deus. E detalhe, é abençoado dentro do padrão instituído por ele. E dentro do casamento, né? Dentro do casamento. Então, a relação sexual dentro do casamento é necessário. Você sabia que uma pessoa que pratica ou tem relação sexual fora do casamento é considerado pecado, fornicação. Também é pecado não ter relacionamento dentro do casamento. Né? Então isso é muito importante. E o que eu acho interessante é que a relação sexual entre um homem e uma mulher é considerado um banquete. Assim como uma pessoa se assenta para comer num banquete, o melhor que tem ali, daqui a pouco vai passar fome. Vai querer voltar a comer novamente. Isso mesmo, voltar a querer se deliciar com aquilo que está na mesa. Assim também deve ser a relação do casal. Tem que ser algo extremamente prazeroso, não é verdade? E não pode ser uma vez no ano apenas, ou a cada 6 meses. As grevezinhas, exatamente, porque isso pode gerar muitos problemas dentro do casamento. Isso né? mesmo. E o que eu acho interessante é que o relacionamento sexual de um casal é algo tão maravilhoso ao ponto de, na última parte do verso, o texto diz: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu gosto demais disso daqui. Por quê? Porque aqui a gente percebe que não é as filhas de Jerusalém que está falando, não é os amigos do noivo que está dizendo. Então quem é que está falando essa última frase aqui? O próprio Deus, diz o Warren Wiersbe. O próprio Deus. É como se Deus estivesse incentivando o casal. Isso mesmo. Se relacione, se conheçam, se deliciem
Sabe? Isso é muito importante no relacionamento. É porque, de fato, é uma prática muito íntima, né? Íntima. Não tem como ser outra pessoa. Exatamente. A não ser o próprio Deus. E é interessante, né? Porque tem gente que acha que quando no ato da relação sexual, tem gente que acha que Deus fica assim, ó. Tipo, faça aí, eu não estou vendo. Mas não, é algo tão maravilhoso ao ponto de Deus estar incentivando o casal. Façam. Né? É interessante que o termo aqui é abundantemente. Olha que interessante. É como se Deus estivesse dizendo assim, se embebedam de amor. Né? Fiquem extremamente bêbados de amor. Olha que interessante. Então, muito mais do que o vinho, é muito bom que o casal estejam bêbados, sabe? Embriagados de amor. De amor. Isso é muito importante. Porque quanto mais casados, sarados, bêbados de amor, menos problema a gente tem para resolver. Exatamente. A gente sempre fala, brigue menos e ame mais. É verdade. É verdade. Eu gosto muito dessa expressão. Então, lá no versículo de número 2, muda já um pouquinho. Lembra, salvo engano, acho que foi no vídeo anterior, nós falamos acerca de um pesadelo, de um sonho que ela teve. Aqui no capítulo de número 5, no versículo 2, a gente percebe que tem outro sonho. É algo parecido, né? É bem similar, um pouquinho mais intenso. O texto diz, no versículo 2, eu dormia, isso aqui é a amada que está falando, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado está batendo, abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada. Olha que expressão bacana, né? Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Depois. Então aqui ela estava sonhando que ele estava chamando ela, isso? Isso, como se ele estivesse batendo na porta. E ela já estivesse deitada. Daí no versículo 3 diz assim, já despi a minha única, ou a minha única veste, né? Como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como as tornarei a sujar? Algo muito importante que a gente deve levar em consideração aqui é que é um sonho. É simplesmente um sonho. E também há um eufemismo. O que de fato o texto está falando aqui é que o amado quer ter relação com ela, porém ela dá aquela desculpa. Ai, hoje não. Hoje não. Já estou dormindo, me deixe. Isso mesmo, mas não esqueça que é um sonho. Entende? Ou seja, aquilo que para ela seria uma coisa terrível, uma vez que aconteceu no sonho. Ela estava, nesse sonho, ela estava preocupada em estar falando não para o amado, mesmo. né? Isso. Mas isso que para ela era apenas um sonho, em muitos casamentos isso vem acontecendo, né? Se torna uma realidade, entende? Desculpas e mais desculpas. E detalhe, não é só na parte da mulher, mas sim às vezes da parte do homem. Homens que às vezes têm um sério problema, mas a medicina está aí para ajudar, não é verdade? Mas aí o texto deixa bem claro que isso é só um sonho, ao ponto de no versículo 4 dizer assim, o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Linguagem de eufemismo, é um homem que está Então explique para... Não, eu quero que você explique para o povo o que é essa linguagem de eufemismo. Não, aqui é uma maneira branda, o eufemismo é uma maneira branda para falar acerca de algo que é mais sério. O texto está maquiando essa situação para falar que ele estava fazendo outra coisa. Ele estava acariciando. Essa é a verdade. Daí no versículo 5, agora ela vem e tenta corresponder no sonho. E eu me levantei para abrir ao meu amado. Abrir aqui é uma expressão da relação sexual, né? E as minhas mãos destilavam mirra. Então significa que esse homem fez com que essa mulher estivesse extremamente excitada. Entendi. Mas há um problema aqui, que o texto diz que quando ela abriu, ou seja, na hora que ela estava extremamente pronta... a hora que ela resolveu de fato, né, se entregar... Se entregar, ele, ele tinha ido embora. Aí o texto diz que vai começar de novo, essa procura como da última vez. Então ela sai para procurar e ela
Agora, ela é comparada a uma prostituta, ao ponto do texto nos dizer que ela foi espancada pelos guardas, mas detalhe, é um sonho. Um sonho. É um sonho. Mas está aqui. Olha que beleza poética é essa. Aí o texto nos traz a informação dizendo que agora, no versículo 8, ela vai falar com as filhas de Jerusalém. Ela diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais que eu estou enferma de amor. Então, ela está nessa procura vertiginosa. E isso é muito importante, queridos, porque isso daqui é um sonho. Mas quão triste é quando se torna uma realidade dentro do casamento. Entende? Às vezes o homem tem que saciar o seu desejo e a mulher cria situações, desculpas e mais desculpas, ou vice-versa. É o que eu já disse. Ou vice-versa. Você até disse no início ali, às vezes o homem não, né, precisa de um médico, enfim. Mas, às vezes, não é medicina. Às vezes é pecado. Às vezes é pecado. Né? Às vezes ele está negando porque ele já está se... saciando com outras coisas. Exatamente. Masturbação, que mais? Sites pornográficos. Há tantas coisas que daí, às vezes, a mulher vai procurar o homem e o homem já... E vice-versa, né? E vice-versa, porque hoje também existem muitas mulheres que, infelizmente, são viciadas em sites pornográficos, né? E é um problema. Exatamente. Problema sério, mas Jesus ainda liberta. Amém. Não é verdade? Jesus ainda liberta. Lá no capítulo de número 5, no versículo de número 9, uma vez que as filhas de Jerusalém foram conjuradas, né, pela amada, dizendo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais que eu estou enferma de amor. Então agora as filhas de Jerusalém, elas perguntam assim: tá, mas o que tem nesse seu amado, né, que se torna ele tão especial para você? Né? Que você ama tanto. O que faz dele diferente de outros? Né? O que tem nele que nos demais não tem? Né? Qual que é o diferencial dele? Faça essa pergunta para você mesmo, minha irmã. O que fez você casar com seu esposo, né? Ou vice-versa também, né? As lições bom refletir, né? Se não sabe a resposta, vamos procurar. É verdade. Aí ela vai responder no versículo 10: o meu amado é cândido e rubínculo, o primeiro entre 10.000. A primeira coisa que ela destaca aqui é a saúde, é a masculinidade de Salomão. Então ela está dizendo assim: ele é um homem extremamente saudável, é um homem que cuida da sua pele, é um homem que está extremamente atraente diante dela. Bonito, isso, que cuidadoso. Se cuida. Como isso é importante também, né? A saúde, a capacidade de ter uma pele muito bem corada, muito bem cuidada. Porque tem um clichê que o homem raiz não se cuida. Não confunda desleixo, né? Com um homem raiz. Exatamente. Não é verdade? Então, é a primeira coisa aqui que ela destaca. Ela fala: não, ele é um homem que se cuida. Isso me chama a atenção. E, infelizmente, existem homens que não se cuidam. Quantos homens que têm uma dificuldade enorme com higiene básica. E daí quer ter a relação, né? Isso mesmo. Aqui a amada está dizendo: não, ele se cuida, ele é cheiroso, isso ele mesmo. E detalhe, daí ela vai falar assim: o primeiro entre 10.000. Ou seja, entre 10.000 homens, ele para mim é o primeiro. Que lindo. Ele é o primeiro e não tem o segundo, não tem o terceiro, é só ele. Como isso é importante, né? Isso, a fidelidade aqui, né? A fidelidade, quão triste é, eu acho que a gente já falou isso nas últimas vezes, quando não há respeito entre o casal, sabe? Às vezes está assistindo lá a televisão e passa lá um homem lá atraente e começa a elogiar o homem, entende? Ou vice-versa, entende? Mas é brincadeira. Não é brincadeira. É falta de respeito. Até porque tem um texto que diz em Provérbios que existem pessoas que têm práticas que são feitas, práticas ruins, e que usa a brincadeira como desculpa. É brincadeira. Não, mas não é brincadeira. Eu lembro no início do nosso namoro, você foi me levar para apresentar pro teu pai, e teu pai me falou uma frase que até hoje, né, eu levo na mente, que é:
ele falou, Carol, aonde você for ou aonde o Lidiel for, vocês precisam se levar na mente. Isso mesmo. Né? Porque se nós levamos a pessoa na mente, no coração o tempo todo, nós vamos evitar o pecado. Isso mesmo. Né? Porque às vezes a pessoa... Como isso é importante, né? Às vezes até tá casado, mas em certo lugar, esquece do teu cônjuge, da fidelidade, né? O que nos define como casados não é um papel, certidão de casamento, é a maneira como eu trato você. Exatamente. Ou a maneira como você me trata. Né? A santidade, né? A santidade. No versículo 11, a sua cabeça é como ouro mais refinado, seus cabelos são crespos, pretos como corvo. A parte A desse verso eu acho extraordinário. Por que ela diz assim, a sua cabeça é como ouro mais refinado? Ouro está falando de algo precioso. De riqueza, Isso, né? de riqueza. E outras palavras, ela está dizendo assim, você é um homem sábio. A sua mente é valiosa. E de fato ele foi um dos homens mais sábios, né? Então como é importante quando uma mulher elogia o homem dizendo assim... Ela não elogiou somente o estereótipo dele, não, né? Mas ela elogia também o intelecto dele, né? Intelecto. E a mulher, ela gosta de um homem intelectual. Fato. Não é verdade? Sim. Que sabe conversar. Sabe, não estamos falando de um homem chato, né? Isso, não. Filósofo, mas... Não estou dizendo isso. Que sabe falar também o português. Filósofo é chato? Não, tem... Eu entendi. Que eu acho filosofando. que em cada lugar tem a sua conversa, né? Entendi. Mas que sabe conversar em todos os lugares. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Isso é legal. Então, isso também é importante, porque às vezes o homem tem uma mente tão brilhante e às vezes a mulher fica boicotando o homem. Entende? Às vezes o seu marido tem uma ideia que vai impulsionar vocês. Mudar a vida de vocês. Para sempre. Aí às vezes tem uma mulher, não vamos fazer. Exatamente. Sempre sabotando. Fica diminuindo o homem, entende? Ou vice-versa. O homem não encoraja a mulher de procurar estudar, trabalhar. É verdade. É sempre um encorajando o outro. Exatamente. Não é? Então, lá no versículo 12, o texto também complementa dizendo, né? Os teus olhos são como pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. Então aqui também está falando acerca da pureza dos olhos. É algo muito importante também, né? Sim. Porque, como nós já falamos, e a pomba é uma ave que frequentemente é mencionada aqui no Cântico dos Cânticos, mas o que destaca aqui é o olhar. Então, quando você olha para uma pombinha, você vê que o olhar dela é um olhar de pureza, um olhar profundo, entende? Sem malícia, Sem né? malícia. Então que o homem também seja assim, entende? Um olhar Tem puro. um brilho no olhar, né? Isso mesmo. E detalhe, né? Quando o Espírito Santo desce, ele vem nessa forma corpórea de uma pomba, já representando a pureza. Né? Como pode, Então, né? se o Espírito Santo está em nós, automaticamente nós carregamos essa pureza do Espírito Santo. Não é verdade? Exatamente. Aí no versículo de número 13, mais uma vez uma questão da higiene, né? As suas faces são como canteiro de bálsamo, os montões de ervas aromáticas, e os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Olha só. Essas faces aqui, na verdade, está falando acerca da barba dele. Homens que gostam de usar barba, tem que cuidar da barba. Ai, Jesus. Não é verdade? Sim. É a Bíblia, não vai ficar bravo comigo. O homem deixa aquela barba toda desleixada, entende? Se não sabe cuidar, não tenha, sabe cuidar. né? Daí, tipo, às vezes a mulher quer até mesmo algo mais próximo, daí chega a tá aquele odor estranho de saliva, de poeira, de um monte de coisa. Aquela coisa desagradável. Mas aqui ela elogia dizendo... Nossa, como a sua barba como você é cheiroso. Isso, a sua barba é como se fosse um canteiro de bálsamo. Ou seja, chegar perto da barba dele, que barba perfumada. E hoje tem vários aí produtos, né? Tem bastante. Eita. Outro ponto importante também é essa conexão entre o beijo, ao ponto do texto nos dizer que os lábios dele é como lírios que gotejam mirra. Então, olha que conexão bacana entre duas bocas. É uma boca que goteja como lírios, ou melhor, como mirra que vai gotejando. E lá no 4 e 11 do mesmo Cântico dos Cânticos, o texto diz que
Da boca da amada goteja o mel. Então, é mel e mirra. Olha só, entende? que lindo, né? Isso Ambos é importante. Exalam coisas boas, Exalam né? coisas boas. Como pode, né? Como isso é importante. Acho que nós falamos no último vídeo sobre a boca suja. Boca suja. Foi, né? Isso Foi no mesmo. último. Que é... Como... Sempre falando palavras de baixo calão. Ou até mesmo a questão da higiene. Higiene. Existem pessoas aí que têm uma certa dificuldade, pô. Não é verdade? Que não conhece às vezes os dentes estão cariados. Não, a gente tem que falar. É verdade. Entende? Ninguém merece isso. A gente tem que cuidar. Eu tenho que cuidar porque eu sou templo do Espírito Santo e você também. Para que nós possamos também ter uma vida... Uma saúde, uma né? Uma saúde bucal, isso mesmo. Lá no versículo 14, os seus braços são como cilindros. E ela continua elogiando. Guarnecidos de crisólitas, e o seu corpo é como a obra de marfim, cobertas de safira. Então está falando que ele era um homem extremamente forte, né? Foram perguntar, né, amor? Foram perguntar e ela falou: você quer saber como que é a barriga dele? Parece uma placa de marfim. Oh, meu Deus do céu! Mulheres, calma, não vão se desesperar. Nós vamos entrar nesse mistério. Vão querer agora comparar a Salomão, só. Tá abrindo a academia aqui perto de casa. Ai. Mas eu achei isso muito importante, a questão mesmo de cuidar mesmo do corpo. Ela fala dos braços dele. Mas no verso 15... cilindro de ouro. No verso 15, o texto diz assim: as suas pernas são como colunas de mármores, colocadas sobre bases de ouro refinado. O seu semblante é como o Líbano excelente, como os cedros. Esse verso aqui tem uma conexão do corpo com o templo. Porque elementos que está no templo construído por Salomão, ele utiliza para comparar o corpo do amado. Ela utiliza, né, para comparar o corpo dele, do amado. Então, de certa forma, é como se ela estivesse dizendo que o seu corpo é como um templo. Olha só, glória a Deus, Isso mesmo. É como um templo sagrado. O nosso corpo é um templo sagrado. Amém. Por isso que nós devemos, sim, queridos irmãos, cuidar do nosso corpo, zelar mesmo do nosso corpo. Existem pessoas que às vezes... Não entregar o nosso corpo para qualquer um, porque nós somos templo. Né? Tem muitas pessoas feridas porque entregaram o corpo para qualquer pessoa. Isso mesmo. Entenda que nós somos o templo do Espírito Santo. O próprio Paulo disse isso, né, na carta aos Coríntios. Aí já vem o capítulo de número 6, capítulo 5, verso 16, diz assim: o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Então ela termina dizendo: ele é meu amado, mas ele também é meu amigo. E o falar dele é suave. Suave, a capacidade do homem entender mesmo a linguagem feminina. Educado. Né? Então ele supre todas essas necessidades. É um homem que por isso que para ela não existe outro, né? Grosseiro hoje, grosseiro amanhã, e acho que isso, não, é que eu sou um homem... raiz. Vai vir um livro aí, Homem Raiz. Literalmente, aqui o Homem Raiz. No capítulo de número 6, no versículo 1, diz assim: para onde foi o teu amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, a fim de que busquemos juntamente contigo? Aí no versículo de número 2, diz assim: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamos, para apacentar o rebanho nos jardins e para colher os lírios. Ou seja, mais uma vez, ela sabe onde ele está. Aqui é a realidade. Está apacentando. Apacentando. Que expressão, entende? É um pastor. Exatamente. Entende? E detalhe, ela sabe. Quão triste é quando a mulher, ou o homem também, não sabe do paradeiro do marido, da esposa. E tem como evitar esse problema, sabe, de casar errado? Tem como. É selecionar no início, no namoro. Isso. Né? Isso mesmo. É você procurar, de fato, eu não tô falando no namoro já tem alguns sinais. Tem, né? Às vezes a gente fala em apacentar, não é ministerial. Pode ser, né? E glória a Deus se for ministerial, mas o pastor mesmo é em questão de santidade,
de cuidado, de saber Isso onde mesmo. tá, sabe? Você pode escolher um bom partido. Né? Alguém que de fato tem uma conexão. Enfim, eu sempre tenho o costume de dizer que antes de eu amar a Carol, eu amo o Senhor dela. E assim vice-versa. Sim. Entende? Eu amo o Senhor. Né? Então, tudo isso muda totalmente. No namoro você precisa ser mais criterioso, né? Não é porque às vezes você tá na carência que você escolhe o primeiro que chegar na tua frente, né? Moças, você precisa ter mais critérios. Criteriosa, né? Isso mesmo. Aqui nós vamos ver no livro que vai trabalhar sempre com o pastor, mas ao mesmo tempo com o rei. Isso, né? pastor e rei. Então ele tem a realeza, mas ele também tem a santidade de um pastor. Isso, e olha que maravilha isso. E é assim que você tem que procurar, porque depois de casar... a confiança de um amigo, né? De um amigo. Porque depois de casado aí é de outro jeito que nós vamos ter que tratar quantas isso. pessoas que sofrem com isso, né? Mentiras e mais mentiras e mais mentiras, e nenhum casamento vai subsistir dessa forma. Exatamente. Às vezes se joga a culpa pra Deus. Ah, mas foi o Senhor que me deu. Não, querida, foi você que escolheu, né? Você não foi criteriosa para escolher o teu partido. Então, e vice-versa. Aproveita nessa fase do namoro para poder ver alguns sinais. Exatamente. A maneira correta aí para que você evite problemas posteriormente. Versículo 3. Eu sou do meu amado é meu e ele apacenta o rebanho. Olha mais uma só, vez. entre os lírios. Entre os lírios, ou seja, não é em qualquer lugar. É um ambiente extremamente perfeito. E o que eu acho interessante é esse pertencimento. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pertencimento. Quão triste é quando há desconfiança no relacionamento. Não tem segurança? Não tem segurança. Meu Deus do céu, mas será que realmente eu sou dele ou tem outras? No celular dele tem mais algumas. Eu não sou a única. Detalhe, nada desse negócio de colocar senha e um não saber a senha do outro. Exatamente. Isso é errado, não é, Carol? A gente deve sim ter Esses tempos a gente até brincou, mas e a privacidade? Acabou. Casou? Não tem Acabou! Tem até enquanto você tá namorando, depois acabou. Bem, amigos, acabou. Daí, depois disso, no capítulo 6, no mesmo capítulo 6, no versículo 4 ao 10, muda um pouquinho a linguagem aqui. Começa a ter uma linguagem militar no casamento. Ao ponto dele dizer assim no versículo 4, Formosa és, amada minha, como Tirza e aprazível como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Exército com bandeiras. Então aqui ele está destacando a beleza e a formosidade dela. Ela é extremamente aprazível e ao mesmo tempo ela é formosa. Ao ponto dele utilizar duas capitais, Jerusalém, a capital do Reino Sul, e Tirza, que também foi uma capital por um tempo do Reino Norte, depois foi substituída pela cidade de Samaria. E a gente percebe que ele utiliza essa linguagem também para falar acerca da imponência dessas duas cidades. Eram cidades poderosas e ao mesmo tempo ele está olhando para ela e está falando, você é uma mulher extremamente imponente, ou seja, poderosa como a cidade de Tirza e também a cidade de Jerusalém. Outro ponto importante também está lá no versículo 5, que diz assim, desvia-te de mim, olha que interessante, os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, meu Deus do céu, só o fato de olhar para você e ver os seus cabelos mexendo, eu já fico sem sentir. Eu fico extremamente, desvia-te de mim um pouquinho, porque eu tô muito... Não tô conseguindo ter atenção, né? Isso, é verdade. Eu estou encantado, estou seduzido por você, entende? Isso é maravilhoso, isso é lindo dentro do casamento. É verdade. Quão triste é quando acaba esse encanto, Carol. Não é verdade? Sim. Essa admiração ao ponto de olhar e falar, caramba, tô casado com você. Deus é muito bom demais. Isso é maravilhoso. Porque quando isso acaba, meu irmão... Vai ter que resgatar, que vocês já estão casados. Isso mesmo, vai ter que resgatar. Te vira,
Dá seus pulos, isso vão mesmo. pra academia, vão hidratar cabelo, vai ter que resgatar. Vai ter que se levantar de novo. Ressuscita. Nada de divórcio. Lázaro, sai para fora. Jesus, o Vale de Ossos Secos lá. Mas isso é importante. Então ele fica extremamente maravilhado com a beleza dela, ao ponto de falar para ela: desvia-te de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Ai, Jesus. Acho que eu vi um vídeo, acho que é do Cláudio Duarte, que ele fala que tem que casar com uma pessoa que faz os seus hormônios, hormônios, cara? Isso mesmo. Pulsarem, né? Isso mesmo, é isso aí. Toda alegre. Com certeza, isso é muito importante, ao ponto de olhar e falar: nossa, hoje vai ter. Agora, quão triste é quando não tem mais essa admiração. É verdade. Entende? Quando a pessoa olha e fala: cansado disso. Você não pode. É isso que eu tenho. É isso que Deus me deu, né? Aí joga a responsabilidade para Deus. Oh, Jesus amado. Bora. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas que sobe do lavador e das quais cada uma tem gêmeos. Então aqui está falando acerca dos dentes, que a gente lindos. já falou, isso mesmo. As tuas faces são como metade de romã. Olha. Nós também já falamos acerca disso. Aí no verso 8 ele complementa dizendo: se ela falou, ou melhor, se ela anteriormente tinha elogiado ele, aqui ele também traz esse elogio no quesito valorização, ao ponto dele dizer assim: as 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número. Aqui ainda ele não tinha, sabe? O que o texto está querendo dizer aqui é que existe 3 categorias de mulheres dentro de uma corte. Existem as rainhas, que tinham filhos legítimos, que posteriormente seriam um dos sucessores ao trono. As concubinas, que eram mulheres ali que eram utilizadas simplesmente para se relacionar com o rei. E as virgens, que eram as moças que queriam ser uma concubina e posteriormente, por acaso, ser uma rainha. Mas ele está olhando para a categoria de todas essas mulheres e dizendo assim, ele está dizendo assim: entre as mulheres mais importantes, você está no topo. Queridíssimo. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Daí no versículo 9, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Uma pergunta bem clara: será que essa menina, ela não tinha nenhum defeito no corpo? Pra ele não, né, amor? Para ele não. Então aqui nos leva a entender que de fato ele valorizava as qualidades dela, né? Ela é a única da sua mãe, a escolhida da que a deu à luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-aventurada, viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram-na. Ou seja, não é uma descrição dita somente pelo amado, mas as próprias rainhas e as próprias concubinas e as virgens também diziam que de fato ela era extremamente atraente. O que a gente aprende com isso? Quão importante é quando nós temos uma mulher autoconfiante. Segura de si, né? Segura de si. Entende? Agora, quão triste é quando a mulher se sente inferior diante de outras. Isso é muito ruim. Não é verdade, Carol? Sim, é ruim tanto para si, quanto também passando, né, para outras Isso, mulheres, isso, incentivando, porque aqui as filhas de Jerusalém, ela... A amada ensinavam elas, né? Isso é verdade. Então, a gente percebe que ela era uma mulher segura diante de todas. E Salomão tinha uma porcentagem nessa confiança que ela tinha. Porque ele... exaltava. Louvava as suas qualidades. Aí no versículo 10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Mais uma vez, essa linguagem bandeiras, exército, é algo muito frequente aqui, ao ponto de lá no Cântico dos Cânticos, no versículo de número 13, que é o último versículo, o texto diz assim: volta, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos, porque quereis olhar para a Sulamita como para a dança de Maanaim. A palavra Maanaim aqui significa 2 exércitos. Então
Então fala acerca de exército no verso 13, no verso de número 10 e também no verso de número, deixa eu achar aqui, verso 4. Por que essa linguagem militar? Porque o texto está falando aqui, queridos irmãos, que o casamento é como se fosse uma união de dois exércitos. Então, quando nós nos unimos, nós nos tornamos mais fortes. Então, casar é tão benéfico que quando nós casamos, nós somamos e se tornamos mais fortes. Somamos forças. Somamos força. Então, olha como que isso é importante dentro do relacionamento. Não é somar força um contra o outro, né? Isso mesmo. Mas é somar forças juntos. Às vezes a linguagem militar que é utilizada é para desmerecer. Essa daí é uma sargentona. Não, a gente tem que entender que nós somos dois exércitos unidos para lutar contra o inimigo comum, que é Satanás. E no verso 13, para a gente terminar, diz assim: volta, volta, ó Sulamita. Então aqui aparece o nome dela, Sulamita. Ele é chamado de Salomão, o Pacífico, ela, a Sulamita, a Pacífica, que está intrinsecamente relacionada à paz. Então, é um casal de paz. Olha só. Não é importante isso? É essencial. É essencial. Né? Ter paz. Ter paz. No relacionamento e na vida pessoal também. Então, logo nós devemos entender que além de ser uma união de dois exércitos, ou seja, são dois exércitos unidos quando é para guerrear, é guerra contra o inimigo, e não contra eles. Exatamente. Mas entre eles é paz. É paz. Amor. Amor. Não é diversão. Verdade? É importante, porque o casamento não se limita somente nos jardins. Tem as guerras, mas não entre nós, sempre contra o inimigo. Amém. Então, ambos entenderam que a paz é melhor. Isso nós devemos normalizar. É normal nós termos paz dentro do casamento e não briga. Não normalize as brigas. Isso não pode acontecer. Isso deve ser considerado um acidente dentro do casamento. Exatamente. Amém? Com isso nós terminamos. Deus seja louvado pela sua vida. Adquira o Cântico dos Cânticos, que certamente agregará na sua vida conjugal. Verdade. Normalmente no vídeo a gente passa muito rápido, né? Sim. Mas no livro tem detalhes. Detalhes, muitas informações. Gente, é só entrar no Instagram do Lidiel, apertar no link, você vai direto para a página de compra, tá Você bom? que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações aí de tudo que está aí no canal, tá bom? Deus abençoe. Tchau, gente!